Estudaram? Estão preparados? Carol, é contigo aí. Mas eu também, sim. É nóis, Natan. Não corra, não. Como foi explicado lá, vocês sabem o esquema, né? Então, podemos começar? Podemos. Bora lá. Podem ir. Quem E ele vai começa? apresentar aí, viu? A gente Ah? vai colocar um slide aí ele vai apresentar o slide da gente. Vai Tá mostrar aí na certo. tela. Vixe, que maravilha. Eu vou desligar o telefone, o microfone aqui para não ficar interferindo. Então, podem começar, viu? Bom dia. Nosso grupo é composto por mim, Raíssa, Ana Carolina, Yellen, Ana Júlia, Sueli e Expedito. Nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2 e o início do capítulo 3 do livro Sentidos do Trabalho de Ricardo Antunes. Vou iniciar a apresentação falando um pouco do início do capítulo 2, que aborda os sinais de um quadro crítico no início dos anos 70. Bem, o Taylorismo e o Fordismo enfatizaram basicamente os princípios de fabricação. O primeiro iniciou o estudo da mão de obra na produção industrial, organizando o trabalho de modo a obter grande produtividade com menor custo. Por sua parte, o Fordismo manteve um mecanismo de produção e organização semelhante ao Taylorismo, porém adicionou a esteira rolante diante de um ritmo de trabalho. Um exemplo clássico é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que mostra como era o modelo de trabalho do operário nas fábricas que tinham o modelo fordista aplicado. Entretanto, o modelo de Ford acumulava grandes estoques em razão da produção barata e em massa. No início da década de 70, entre outros fatores, e com o aumento da mão de obra, que foi uma das conquistas da classe operária, que se deram através do reconhecimento dos direitos sociais dos trabalhadores durante o estado de bem-estar, ocasionando a diminuição do acúmulo de lucro e a necessidade de inovar as formas de produção da época. Porém, houve uma alta acumulação de riquezas em virtude da união entre as empresas monopolistas, isto é, uma empresa que tem um controle sobre a venda de determinado produto ou serviço junto com as empresas oligalistas, que são um pequeno grupo de empresas que possui a maior parcela de um determinado mercado. Os sinais da crise já expressavam a hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa autonomia frente aos capitais produtivos, e os juros da dívida dos países periféricos extraíam uma expressiva soma das reservas internas. Além disso, também ocorreu na época o acréscimo significativo das privatizações. Agora eu vou passar a minha palavra para a Sueli. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre dois tópicos, a síntese de Robert Brennan e a denominada crise do Fordismo e do keynesianismo. Bem, um breve resumo sobre a síntese de Robert Brennan ela é constituída por uma crise de séculos, no caso, crise secular ou estagnação secular, é o aumento de poupar recursos e ela derrubava os juros. Só que algumas empresas, elas não se interessavam muito pelo produto. Então, elas acabaram não investindo nos produtos que aquelas empresas estavam oferecendo. Mas o principal motivo para essa síntese foi o deslocamento do capital para as finanças, e com isso acarretou uma grande consequência de incapacidade na economia do real naquela época. Agora, sobre a crise do Fordismo.
O Fordismo foi fundamental para a racionalização do processo produtivo, na fabricação de baixo custo e na acumulação do capital. Isso possibilitou que o seu sistema de produção em massa, baseado na utilização de esteira rolante, desde a década de 70, esse modelo se tornou ultrapassado e, com isso, começou a se desenvolver os princípios da crise. Com esse modelo, a alteração das organizações em escala mundial deu início tanto a essa crise e a outros fatores, como lutas sociais da década de 60, as mudanças tecnológicas e as novas formas de organização. Além disso, a crise de superprodução e a ausência da diferenciação do portfólio, que eram produtos diversificados, entre outros. Com o surgimento do taiotismo e o seu modelo de produção flexível, foi possível estabelecer novas formas de organização, que impactaram de maneira substancial o Fordismo e a sociedade como um todo. Mas o que era a produção flexível? Podemos saber, por exemplos bem simples, como o trabalhador polivalente, fábricas enxutas e a diversificação do portfólio, entre outros. Mas, infelizmente, as novas empresas optam por uma nova organização e um aumento no seu portfólio, que se chamava o famoso modelo de T, e o seu símbolo histórico perderam força e significado no cenário mundial. Mas o fator que implica bastante nessa crise foi a alta especialização e setorização do trabalho, e com isso favoreceu o processo da alienação da classe proletária, que ajudou com as lutas sindicalistas da década de 60. Sobre a crise do keynesianismo. Eita! Antes dos anos 30, a política econômica da época era liberalismo, que tinha como principais características a propriedade privada. Era o liberalismo. Calma, desculpa, gente. Que tinha como principais características a propriedade privada e o livre mercado, porém da crise de 29, ocasionada por superprodução e concessão de créditos indevidos, passou então a ser exigida uma maior intervenção do Estado na economia. Já se do Estado econômica, daí surgiu o chamado keynesianismo. O keynesianismo, ele se baseava na alta arrecadação de impostos e, consequentemente, tinha também altos gastos públicos e benefícios sociais. E, com isso, ele continuou até os anos 70, quando se provou ser insustentável por diversos fatores, como a crise do petróleo e o surgimento do taiotismo e o endividamento estabelecido, entre outros, que no caso o principal aí era o Estado intervensor. Da mesma forma, muitos estados ao redor do mundo, eles estavam endividados por causa desse novo sistema, que era o keynesianismo, e da redução do consumo graças à crise econômica. Então, eles buscavam a solução para o Estado, que estavam sobrecarregados. E com isso surgiu o Consenso de Washington, no ano de 1989. Esse consenso era uma recomendação aos países da América Latina, que tinha como objetivo ajudar financeiramente esses países, desses estados. Passo a palavra agora para a Júlia. Bom dia, vamos falar um pouco sobre a resposta do capital à crise, os novos padrões de dominação e principalmente o liberalismo, que foi extremamente importante para a época. Segundo o sociólogo John Hawley, abre aspas, a crise capitalista aparece como uma crise econômica, que se expressa na queda da taxa de lucro. Para o capital, a crise somente pode encontrar sua resolução pela luta, mediante o estabelecimento da autoridade e por meio de uma difícil busca de novos padrões de dominação. Fecha aspas. Foi devido a essa crise, ocasionada pela falta de lucro, que a resposta que eles encontraram para a recuperação foi uma reorganização do capital e do sistema lógico e político de dominação. Foi a partir desse processo que surgiu o neoliberalismo, que foi um movimento apoiado por Margaret Thatcher, uma política britânica muito influente na época, e o Ronald Reagan, que foi o 40º presidente dos Estados Unidos.
O neoliberalismo foi um movimento que começou a ganhar força nos anos 70. E as principais características são a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos de trabalho, o Estado mínimo, o livre mercado, que aumenta a competitividade empresarial, o que pode dificultar o crescimento de pequenas e médias empresas, entre outros. Com a crise do Fordismo, como foi explicado por Sueli, veio junto também a necessidade de um novo sistema de produção, em prol de tentar, né, estabelecer e reestruturar os antigos patamares econômicos da época. Foi durante esse período também que aconteceu uma taxa imensa de desemprego. Isso durante o apogeu do Fordismo, que foi entre a segunda e a terceira Revolução Industrial. Nessa época também haviam muitas inovações tecnológicas e a mão de obra humana continuava sendo substituída pelas máquinas. Foi em razão desse período conturbado que passaram por um intenso processo de estruturação da produção de trabalho, e a própria recessão e a crise do processo produtivo possibilitava e ainda incentivava a expansão dos capitais financeiros especulativos, que é basicamente um investimento visando apenas a obtenção rápida de lucros em operações de compra e venda. Vou passar agora para a Carol. Bom dia. Vou falar rapidamente sobre o cenário dos países frente à reestruturação do capital, falando também o contexto, a situação subalterna dos países subdesenvolvidos e as crises nas potências industriais. Retomando o contexto do esgotamento do modelo fordista e taylorista, os países industriais tomaram atitudes com o intuito de minimizar os custos na produção e maximizar os lucros. Dessa forma, o mundo começou a adquirir novas configurações, principalmente nas relações econômicas, com avanços tecnológicos, novas formas de gerenciamento da força de trabalho humana e também uma desregulamentação dos capitais produtivos transnacionais, que afetaram principalmente os países subdesenvolvidos, tendo em vista a importância das multinacionais para a movimentação econômica e também a geração de empregos nos países menores. Tendo em vista, analisando esses aspectos, nós podemos observar nessa reestruturação do capitalismo que ele tem uma característica extremamente centralizadora, destrutiva e discriminativa. Por quê? Ela não permite que os países estejam em equidade para ultrapassar essa reestruturação. Alguns têm mais base para ultrapassar e outros não, ficando para trás. Como eu havia falado, os países que mais sofreram impactos foram os que estavam em desenvolvimento nesse processo e os subdesenvolvidos, porque eles não se encontravam no centro do capitalismo econômico. Desse modo, eles ficavam de fora. Eles podiam até participar, mas eles ocupavam posições subalternas ou de dependência aos países do centro industrial, como o Japão, Estados Unidos e a Alemanha. Mas por que eles ocupavam essa posição subalterna? Devido, na maioria das vezes, pela ausência de base interna sólida. Eles não tinham essa base para poder repassar essa reestruturação, como a maioria dos países asiáticos, por exemplo, ou por não conseguir acompanhar a intensidade do ritmo tecnológico. E esses são apenas um dos fatores que impulsionaram a situação desses países pequenos. Mas por que é importante a inclusão desses países nessa reestruturação? Se caso esses países são excluídos... Espera aí, licença, vou ligar aqui. Desculpa. Voltando aqui. Se caso eles são... Que coisa complicada, peraí. Deixa eu colocar... Tá parecendo episódio de Chaves, que eu fico interrompendo. Desculpa, rapaz. Ninguém liga pra mim e agora foi ligar. Pronto, silencioso. Vamos lá, deixa eu retomar que eu me perdi. Agora foi outro celular, velho, juro, não é o meu. Mas eu vou falar assim mesmo. Eu tô com pena de tu, Carol. Ai, deixa eu me acalmar aqui.
Se caso esses países eles são excluídos dessa reestruturação, atenda ali, papai, por favor. Ai, deixa eu me recompor. Desculpa aí. Vamos lá. Se caso esses países... O professor tá rindo. Se caso esses países eles são excluídos dessa reestruturação, eles vão ser afetados, principalmente no seu interior. Com desemprego, eu não estou conseguindo me recompor, desculpa. Eu posso parar um pouquinho para me recompor, que eu já estou terminando já. Espera aí. Pode sim. Tomar uma água. Voltando, esses países, a importância deles serem inclusos nessa reestruturação é que, se eles não são inclusos, eles vão ser afetados no seu interior. Por exemplo, vai aumentar o desemprego nesse país, a força humana de trabalho ela vai ser precarizada e, consequentemente, vai haver baixas qualidades de vida para essa população. Mas é importante ressaltar que os problemas dessa reestruturação e os problemas da crise não afetaram apenas os países subdesenvolvidos e os que estavam em desenvolvimento, mas também afetaram, por exemplo, o centro do sistema global do capital. Na década de 80, os Estados Unidos ele perdia a competitividade tecnológica para o Japão, e dessa forma ele enfraquecia a sua economia. Mas os Estados Unidos não ficou muito tempo com esses problemas. Ele, logo no início do século XIX, ele consegue recuperar os patamares produtivos, e dessa vez, a crise e os problemas da reestruturação, ela vai cair sobre o Japão, que no finalzinho, no Japão e nos países asiáticos, que já vinham sofrendo com essa reestruturação, e com os problemas da crise, né? Só que no final da década de 90, eles vivenciam o ápice da dimensão crítica desses países. É a pior parte, digamos assim, para eles nessa reestruturação. Agora, quem vai falar é Expedito. Bom dia, vou dar uma breve explicação sobre a desestabilização da tecnologia no meio do trabalho e a elevação da intensidade dos níveis de desemprego estrutural e o impacto no meio ambiente. Antes eles predominavam como um modo de produção que é caracterizado pelo trabalho repetitivo, assim sendo executado pelo trabalhador. Agora já no processo de produção em massa, as mercadorias trazendo a reestruturação produtiva, apenas se efetivou assim em virtude das inovações tecnológicas. Então, desse jeito, permitiram uma maior eficiência no processo produtivo, dessa maneira minimizando erros e acelerando a produção. Além disso, houve uma redução dos ganhos financeiros dos funcionários, principalmente em relação aos países subdesenvolvidos, que dessa forma chegaram com a instalação das multinacionais no seu território, trazendo da mesma forma as consequências das máquinas, já que estava previsto, que irão assolar ao rendimento do trabalhador, assim substituindo a mão de obra humana pelo afazer das máquinas, com novas tecnologias e processos, voltando para a redução de custos. Nesse sentido, um elemento afeta os setores da economia de um país, trazendo uma grande facilidade em meio da produção, se as vantagens para os donos de empresas, no entanto, não foi bom para os funcionários, assim causando a demissão, geralmente em grandes quantidades, mesmo sabendo que as multinacionais continuam tendo uma série de desemprego, principalmente nos países subdesenvolvidos. Com a redução dos custos de gasto de fabricação das mercadorias, agora com a mão de obra barata, em pouco tempo os funcionários terão que aceitar a diminuição no seu rendimento financeiro. Além disso, temos, infelizmente, algo que traz consequências, junto com a retirada das matérias-primas. Essas coisas traz consigo a violência, ou melhor dizendo, a aniquilação, pois a legislação ambiental é muito flexível em países subdesenvolvidos, deixando assim acontecer como explorar o país de desmatamento para o aumento do ciclo e a aceleração da produção e a precarização da forma humana de trabalho. Basicamente, nos países menos desenvolvidos, a distribuição da natureza do meio ambiente é muito mais alta. Vou passar minha parte para Yellen.
Bom dia, gente. Eu vou falar um breve resumo sobre a reestruturação do capital. Eu coloquei um breve resumo porque é apenas a primeira página do capítulo 3. Trouxe 2 pontos aqui para vocês. O esgotamento do padrão taylorista e fordista. Bem, desde o início da nossa apresentação, a gente vem tentando esclarecer e entender junto com vocês como ocorreu essa crise. E desde das falas de Raíssa, né, que apresentou lá a queda da taxa de lucro, a gente percebe que não é isso o que o capitalismo quer. O capitalismo sempre busca, objetiva, né, o lucro. E aí chega um momento que vai se esgotar, esse padrão não vai dar mais para continuar, já que eles estavam tendo prejuízo e não lucro. Presenciava-se uma emergência de um novo padrão que trouxesse mais dinâmica à produção. Se via necessária a reorganização do ciclo reprodutivo, obviamente objetivando o lucro, como eu falei. E aí a gente entra nesse segundo tópico que eu trouxe, o início da acumulação flexibilizada. Iniciou-se a transição do taylorismo e fordismo para o modelo ou padrão de acumulação flexibilizada, que a gente pode tentar entender como sendo o toyotismo. Complementando lá as falas de Sueli, né, que ela deu uma pincelada sobre isso, o toyotismo ele surgiu no Japão, no cenário pós-Segunda Guerra Mundial, que o Japão ficou devastado, né, com as bombas nucleares, e eles precisavam reerguer o país. E aí, como lucrar mais gastando menos? Surgiu o toyotismo, inicialmente aplicado lá nas fábricas da Toyota, por isso o nome. E aí eu vou trazer 2 características para vocês do toyotismo. A autonomação, que é o uso de máquinas e pouca mão de obra humana. A gente também tem que entender que esse contexto também está relacionado à terceira revolução industrial, que tem um investimento em tecnologia, como Júlia trouxe para a gente. E aí eles vão se opõem totalmente ao padrão taylorista e fordista, porque lá eles tinham muita mão de obra exercendo uma função. Aqui no toyotismo, a gente vai ter mais máquinas e menos mão de obra, e a pouca mão de obra que a gente vai ter, vai sim exercer várias funções. E outra coisa do toyotismo que é importante ressaltar é produzir por demanda, que isso torna o toyotismo um padrão flexível, porque só vai produzir aquilo que sabe que vai vender, diferente do taylorismo e do fordismo, que lá eles produziam uma coisa só em massa, né? Produção em massa. Aqui vai ser uma produção diversificada com um estoque razoável, digamos assim. E com isso a gente finaliza nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá aí uma reflexãozinha do dia. E obrigada a todos pela atenção. Muito bem, muito bem. Parabéns. Parabéns, mas vamos seguir rapidamente com o grupo, gente, porque senão eu tenho outra apresentação, uma aula extra. Aí no finalzinho eu falo alguma coisa, mas acho que não vai dar nem tempo, eu vou ter que pegar outra aula, próxima aula, para falar alguma coisa. Eu posso começar logo, professor? Mas, peraí, mas parabéns, viu, grupo? No final eu falo alguma coisa, tá certo? Natan, se jogue, vai lá. Primeiramente, eu ia dizer que os temas da gente, né, o meu grupo, do grupo de Carol, são muito parecidos. Está apresentando a tela já? Agora tá. Sim. Deixa eu ver se vai para a apresentação. Já está no... Peraí. Já está no modo apresentação aí para vocês? Já está apresentando aqui. Sim, primeiramente, os 2 grupos que apresentam hoje, a gente pegou temas bem parecidos, eu acho que basicamente o mesmo assunto.
A apresentação de vocês foi muito boa, aliás. Depois a gente pode até comentar sobre isso em outro momento, porque o tempo é curto, né? Como o professor falou. Comentar sobre os assuntos aqui discutidos, mas a gente vai colocar a visão da gente, que a gente criou, a partir das partes que a gente leu, que deve ter diferença. Alguma diferença deve ter. Nathan não está apresentando ainda o slide em si, está só na página do PowerPoint. Meu Deus. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Transmite a tela inteira que fica mais fácil. Já? Agora sim. Bom, o tema que a gente pegou, né, o tópicozinho que tem lá, que o professor passou para a gente, foi os limites do Taylorismo e Fordismo e do compromisso social democrático. Os integrantes do grupo somos nós aqui, ó, Anderson, Bruno Brito, Felipe, Félix, Gabriel, Emily e eu, Nathan. Eu queria começar dando a palavra para a Emily, porque para a gente entender alguns conceitos que eles vão utilizar sobre os trabalhadores homogêneos e tudo mais, eles entender um pouquinho antes, como eram os trabalhadores antes. E aí, Emily? Oi, olá, bom dia a todos. Vou começar aqui, né, dando uma introduçãozinha, como o Nathan disse, que antes de a gente adentrar mesmo Taylorismo e Fordismo, nós temos que entender o que aconteceu antes, porque não era só a indústria, a gente teve outros trabalhos antes também, como o artesanato e a manufatura. Nathan colocou aí 3 pontos, eu vou explicar cada um, ok? Vou começar com o artesanato, gente. Como era o artesanato? O artesanato era produzido em oficinas, pequenas oficinas, né, nas próprias casas das pessoas. Quem era o chefe, o dono de tudo, era o artesão, certo? Ele era dono da matéria-prima, dono das ferramentas, ele que fazia tudo, certo? E ele conhecia todos os meios de produção, já que ele fazia sozinho, né? Ele que, vamos dar um exemplo aqui, o tecelão, né? Vamos pegar ele como exemplo. Ele que separava lá os fios de lã, ele que tecia, ele que drobava os panos, ele que ia vender. Então, ele fazia todas as fases de produção, ele conhecia, certo? Já na manufatura, teve algumas coisas do artesanato, teve sim, mas ela mudou um pouco, certo? Na manufatura, continuou tendo as ferramentas manuais, certo? Mas no lugar de pequenas oficinas, vai ser agora galpões, né? Que vai ter mais pessoas, que eu vou falar depois, certo? Eles conheciam as fases de produção e tinham o que chamamos de divisão de trabalho, né? Teve uma aula de história da professora que ela explicou mais ou menos assim. Tinha um artesanato, aí o artesão teve uma ideia, né? Aconteceu, evoluiu, vai dizer, eu sozinho produzo determinada peça, né? É um trabalho de subsistência. Só produzia para se manter, então eu produzia pouco. E se fosse mais gente, ia ser mais produção, né? A produção ia ficar maior. Então, veio essa divisão do trabalho, um grupo ficava com a parte, né, de separar lá as linhas, outro grupo, sei lá, ficava tecendo, outro grupo drobava os panos, e isso fazia que a linha de produção crescesse, certo? E, como eu disse, é um trabalho de subsistência, temos o que chamamos de trabalhadores heterogêneos, que é isso, diversificado. Porque na indústria vai ser uma coisa mais homogeneizada, que os meninos vão explicar depois. Mas já nessa época, uma coisa mais heterogênea, uma coisa mais diversificada, as pessoas realmente conheciam as fases de produção. Não tinha essa de eu só trabalhar com isso, eu não posso pegar outra coisa. Não, as pessoas eram diversificadas, tinha essa diversificação no artesanato, na manufatura, e é o que a gente não vamos ver na indústria, né? Na manufatura. É só essa introduçãozinha mesmo para a gente adentrar no nosso assunto, e eu passo a minha palavra para a próxima pessoa. Eu ia só citar aqui, tem muito também sobre a cultura, né, e a arte, porque muita gente relaciona o artesanato a isso, já que a pessoa meio que vai colocar seu próprio trabalho, né, sua própria técnica. É uma diferençazinha do que vem depois, que quem vai explicar isso agora é nosso querido amigo Félix, para desenrolar isso aí. E aí, Félix? Volta aí para o slide, por favor.
Isso, valeu. Como o Emily explicou, no período feudal, o processo de produção e a própria sociedade se estruturava em estamentos, né? Não havia mobilidade social e por mais assim que o trabalho ele tivesse certas divisões, não era uma divisão para uma função muito específica, era uma coisa mais geral. Então acabava que o espaço de trabalho era coletivo. Todo mundo começava e terminava um trabalho participando de praticamente todo o processo de confecção do produto. Quando as fábricas começaram, elas tinham uma estrutura semelhante à do feudalismo, sendo que aos poucos, com a fortificação da figura do chefe de capital, o surgimento das máquinas, etc., fez-se necessário uma otimização de todo esse processo, para poder ampliar o lucro do detentor de capital. Ou seja, teve aí a necessidade da confecção de um novo modelo produtivo. O que é isso? Um modelo produtivo nada mais é do que um modo de operacionalizar o trabalho dentro de uma fábrica. Esse modo ele é criado pelo dono da fábrica e depois é expandido e copiado para ser usado no funcionamento de outras fábricas, se tornando assim um modelo produtivo propriamente dito. Nessas páginas do livro, o Ricardo Antunes ele vai citar bastante dois modelos produtivos muito conhecidos, né, que está aí o Taylorismo e o Fordismo. Para entender cada um deles, é preciso voltar e entender o contexto. Começando pelo Taylorismo. No século XIX, não sei se vocês lembram, acontecia um fenômeno socioeconômico muito importante, no caso, a segunda revolução industrial, que veio com o advento do uso da eletricidade e do petróleo como fonte de energia. E com isso também teve o aumento da concorrência entre as indústrias, que agora elas buscavam produzir cada vez mais e em menos tempo. E aí é nesse contexto que o engenheiro mecânico Frederick Taylor, ele vai surgir com um conjunto de ideias que a gente conhece hoje como Taylorismo. Esse modelo ele tem como objetivo aumentar a produtividade do trabalho e consiste basicamente na divisão da mão de obra dentro da fábrica e, muito importante também, o controle do tempo do processo. E assim ele faz com que cada funcionário se especialize numa função e fique sob fiscalização de um gerente, né? Vai ser muito importante a função do gerente aí, por quê? Porque ele vai conhecer todos os processos da etapa de produção e ele vai fiscalizar se o funcionário está fazendo a função dele corretamente e de forma rápida, né? Dentro do tempo que é estabelecido. Já em meados do século XX, passando mais para frente, o empresário automobilístico Henry Ford, ele vai se utilizar do método taylorista para a empresa dele, mas ele vai fazer algumas modificações para otimizar ainda mais a produção. E assim surge o modelo que nós conhecemos como Fordismo. Uma adição muito significativa feita pelo Henry Ford nas suas empresas, e que as meninas já citaram no trabalho anterior, foi a esteira rolante, né, como aquela que elas exemplificaram com o filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Porque assim eles aceleravam ainda mais a produção e definiam locais fixos para os trabalhadores nas linhas de montagem. Eles não precisavam se locomover, por exemplo, para pegar uma peça ou para entregar a peça que eles tinham terminado. E se a produção aumenta, o preço, consequentemente, cai. Através do aumento do salário dos trabalhadores, por bonificações pela eficiência, tanto que rolava até umas competições, tipo, de quem conseguia produzir mais em menos tempo, terminar uma peça mais rápido e tal, o funcionário ele vai poder adquirir o produto que ele mesmo produz. E isso é o que torna o Fordismo não só um sistema de produção, mas também um sistema de consumo. Produção em massa, ela resultava em ter, como as meninas também já citaram, vários estoques. Por exemplo, muitas fábricas da Ford chegavam a ter pátios lotados do mesmo modelo de carro. Isso que aconteceu, se não me engano, com o Ford T, eu acho que era esse o nome, que foi o carro mais vendido antes do Fusca, que ele era do mesmo modelo e foi muito vendido porque tinha um preço barato e tal, e revolucionou praticamente a indústria automobilística mesmo. Sabendo disso, a gente consegue perceber que outra característica notável desse sistema é a padronização. A produção em massa de carros do mesmo modelo, com a mesma cor, do mesmo tamanho, com a mesma mecânica, prontos para serem vendidos para o máximo de pessoas. E agora que eu já expliquei, vocês já sabem os conceitos, né, a teoria desses dois sistemas produtivos, vocês devem imaginar que na prática nem tudo são flores. A forma que esses modelos são estruturados e executados dá sim margem para a exploração dos trabalhadores, como a gente vê também muito no filme dos tempos modernos, né, a questão da alienação do processo produtivo e tal, que é o que antes vai falar com vocês agora. Bom dia. Vou falar um pouco sobre também essa questão da exploração, né? Como se intensificou no modelo capitalista de cada um. Bom, como nosso amigo Félix já falou, né? Eles tinham como, por exemplo, a produção alta, modelo de produção em massa, né? A produtividade alta e o tempo de produção muito baixo. Como já falou, né? Tudo são flores e ocorria sim a alienação do trabalhador, o desprezo às particularidades do trabalhador e gerando assim a maior exploração, né? Também podemos destacar também que nos dois modelos os trabalhadores eram pouco valorizados.
Eles recebiam baixos salários, né? Apesar do Henry Ford ter, na época, aumentado o salário dos trabalhadores, chegando até aumentar o dobro do salário para que eles, assim, pudessem, né, gerar mais emprego e também que os seus próprios funcionários conseguissem comprar o modelo T da Ford, mesmo assim, era um salário muito baixo. E devido aos movimentos repetitivos, como é tratado na imagem aí que está aí no filme que Nathan colocou, dos tempos modernos de Charlie Chaplin, eles acabavam tendo muitos problemas de saúde, além de, com certeza, né, como ficaram muito tempo em pé, fazendo mesmo movimento repetitivo, acarretava mais ainda, gerando um aumento problema de saúde. Pode passar. Gente, perdão, eu tá trocando de tela direto, mas é porque eu tenho que ficar mudando o microfone e voltando. Aí, bom, a gente já descobriu o que é o Fordismo, o Taylorismo, a diferença dele para o antigo método, e agora a gente viu a exploração dele. Aí vai entrar uma política que vai entrar em vigor na época, lá para a época do Fordismo e Taylorismo, que é lá para os anos 20 até 70, não era, Felipe? Felipe pensou Sim, das vai datas. entrar principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e vai começar com a Alemanha, né, depois da crise de 29, que é um marco na economia Sim, mundial. Porque aí o capitalismo porque por si só vai entrar em crise, né? é a crise do capitalismo. O modelo liberal já não estava mais funcionando muito bem. Aí eles vão pegar um novo modelo que vai, digamos assim, fazer uma ponte entre o Estado, o empresário e o trabalhador, digamos assim. Eu coloquei alguns pontos aqui: envolvimento difuso do Estado na vida social e econômica. O Estado, ele ia estar muito presente na economia. Ele ia financiar as empresas, várias empresas estatais, e ia dar alguns direitos para os trabalhadores. Os trabalhadores, eles iriam receber mais recursos, digamos assim, iam aumentar salários, dar um pouco mais de direitos, iam também investir no setor de educação, saúde. Isso é chamado, inclusive, de bem-estar social, que foi feito na administração keynesiana, tá aqui, a administração, demandas formadas do corporativismo. E tem uma coisa também, que os mercados eles vão ser mais restritos. Ricardo Antunes, ele vai chamar isso de fetichismo de Estado, que é basicamente porque o Estado ele ele está muito presente nos setores. Sendo que isso vai gerar uma problemática. Por quê? Porque esse modelo de trabalho, por mais que haja retorno, o trabalhador precisava trabalhar muito. E o trabalhador na primeira geração, aquele que ganhou os primeiros direitos e tal, ele vai estar lá de boas, assim, nossa, ganhei uns direitozinhos. Aí vem a segunda geração e desanda mais. Eu coloquei até um trecho aqui, ó, sobre a segunda geração já. Ela não se encontrava disposta a perder sua vida para ganhá-la, a trocar o trabalho e uma existência desprovida de sentido pelo simples crescimento de seu poder de compra, privando-se de ser por um excedente de ter. Em suma, a satisfazer-se com os termos do compromisso fordista, assumido pela geração anterior. Isso é muito significativo e aí ele vai problematizar ainda mais e vai falar muito sobre os sindicatos também. Essa parte eu vou passar para o companheiro Bruno Brito. Vai lá, Bruno, brilha aí. Muito bem, então. Bom dia a todos vocês. Eu sou o Bruno Brito e eu vou falar alguns conceitos sobre o capitalismo. O que exatamente é o capitalismo? O capitalismo, digamos que ele é um sistema que ele meio que explora os trabalhadores. Porque, como vocês sabem, a gente paga impostos para absolutamente tudo mesmo. A gente paga aluguel, com exceção daqueles que têm casa própria ou um prédio próprio. A gente paga contas
seja de água, de energia, de recarga de celular. A gente paga por qualquer coisa que a gente for comprar na feira, no supermercado, ou em padaria, a gente paga por remédios, a gente paga por atendimento de saúde, e isso se não for pelo SUS, se for particular. E sempre os trabalhadores são extremamente explorados, eles recebem salário baixo, isso se você for um trabalhador de uma empresa pequena, ou se você exerce uma função básica. Já essa democracia social, como é a imagem da direita, isso é apenas um disfarce, digamos assim. Vocês já ouviram falar daquela expressão pão e circo? Pois bem, é basicamente a mesma coisa. Vocês lembram que, acho que foi em Roma, com aqueles coliseus e tudo mais, onde realizavam aquelas batalhas e matanças e espetáculos de sangue? Basicamente não mudou muita coisa de lá até aqui, porque essa política de pão e circo, ela funciona até hoje como um modo de acalmar, digamos assim, as demandas da população, por melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores estilos de vida, e assim por diante. Como vocês podem ver esses sapatos gigantes aí esmagando essas pessoas, basicamente é o Estado, é o capitalismo, pisando sobre a classe trabalhadora. Literalmente. Porque eles são extremamente explorados, recebem salários baixíssimos e o capitalismo é quem lucra com tudo isso. É só um mecanismo de disfarce, uma forma de acalmar a população. E agora, senhoras e senhores, eu passo a palavra para o próximo integrante do grupo. Quem é o próximo? Eu só ia te complementar. Calma aí, Gabriel. Natan, peraí. Oi. Não dá tempo de você complementar, não, senão a gente não termina a aula. Mas a gente precisa falar dos sindicatos, professor. Deixe na próxima aula você fala. Anote aí que na próxima aula você fala. Viu? Senão não dá tempo. E tem outra apresentação, aula aí, para vocês. Viu? Eu vou falar sobre a nova forma de trabalho e o seu fracasso. Essa nova forma de trabalho, ela consiste em que alguns trabalhadores, eles vão se revoltar e eles vão criar suas próprias relações de trabalho dentro da empresa. Até dentro de algumas fábricas, os caras expulsaram os empresários, porém não foi algo que se espalhou muito. Essa forma de trabalho, ela não vai se expandir, ela morre bem cedo, porque não vai ter apoio de outros grupos e minorias, como mulheres, homossexuais, que na época eles já tinham conquistado alguns direitos e eles não podiam entrar nessa, porque eles poderiam perder tudo que tinham conquistado, eles não poderiam arriscar tudo. E também tem outras pessoas que já têm seus empregos garantidos e elas não queriam arriscar perder também seus empregos para dar apoio a esse movimento, que ele veio a fracassar por falta de pessoas que foram envolvidas e tal, mas que ele foi muito, muito importante para a época. Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Felipe. Oi, gente, bom dia. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês, agora eu vou falar um pouco sobre essa nova forma de exploração capitalista que vai haver depois, mais ou menos, do final da década de 60, né, de 1960, onde vai ter a crise do keynesianismo. As meninas do outro grupo já falaram um pouco, né, mas eu, como até no capítulo desse PDF do Ricardo Antunes, ele vai explorar bem a ideia da imagem do trabalhador. Então, eu vou tentar falar aqui para vocês um pouco, focando mais na imagem dos operários, né? O que vai ocorrer? Depois dessa pequena revolução, podemos dizer, greves, fechamento de fábricas, que os trabalhadores vão fazer, depois disso, como o Gabriel disse, isso vai ter um fracasso pela falta de apoio dos outros setores da sociedade. Então, a burguesia volta ao poder das fábricas, mas elas perceberam que o keynesianismo, o fordismo e taylorismo, principalmente, tinham fracassado. Ele estava entrando em colapso. Então, era necessário uma nova forma, um novo modelo econômico. E ele diz até uma coisa muito interessante, né, nessa parte, o Ricardo Antunes,
que ele fala que os burgueses eles perceberam que os trabalhadores não eram criaturas, tipo homens das cavernas que só detinham força física. Eles eram pessoas, eles eram criaturas racionais. Então não adianta você ficar colocando ele em esteiras, fechando eles num local fechado e botando para ele trabalhar a mesma coisa. Porque eles são pessoas com capacidade crítica, construtiva, com imaginação, com inteligência, então eles podem fazer várias outras funções. A ideia dessa nova forma de modelo econômico fica mais ou menos assim. É como se imaginássemos o trabalhador como uma calculadora. Imagina que você tem uma calculadora e ela tem a função de somar, de subtrair, de multiplicar e de dividir. Então, se você pega essa calculadora, que tem 4 funções, e só fica usando uma o dia todo, mesmo que você esteja explorando ela, né, que é exatamente o fator que você quer, você não está exatamente tirando todo o proveito, porque você só está usando uma função dela. Então, acho que se vocês conseguirem lembrar um pouco da apresentação da nossa amiga Ellen, ela falou muito sobre o toyotismo. Ele vai estar ligado principalmente ao desenvolvimento tecnológico de indústrias como a robótica. Em vez de ficar aquele trabalhador, como no filme de Charlie Chaplin, apertando um prego, que vai fazer isso agora é um robozinho na esteira. É ele que vai fazer, ele que vai apertar os parafusos, não é? Então agora você não precisa mais de um monte de trabalhadores. A ideia da nova forma de econômica chamada toyotismo, a ideia não é ter uma grande quantidade de mão de obra. A ideia é ter uma grande quantidade de mão de obra qualificada. Essa é a ideia. Você ter trabalhadores que são capazes de exercer várias funções ao mesmo tempo. Então, no toyotismo vai surgir uma certa ilusão de que o trabalhador é mais livre, porque ele pode exercer várias funções, mas a ideia, para falar a verdade, é corte de gastos. Porque se uma pessoa, um trabalhador, exerce mais de uma função, então você diminui a folha salarial. Diminuindo a folha salarial, você diminui gastos. E diminuir gastos é igual a aumento do lucro. Essa é a ideia do toyotismo, é causar uma interligação dentro da própria fábrica. Aqui, por exemplo, em Guarabira existe a Guaraves. Você pode perguntar se você conhece alguém que trabalha. Com certeza eles vão dizer, existe supervisor, existe alguém que trabalha nesse setor, existe alguém que trabalha no outro. Existe uma interligação maior no sistema toyotista, não é? Até porque ele trabalha, como se vocês lembram que ele disse, com a demanda. Não é para você ficar enchendo a garagem de carros, carros e carros para quando chegar o cliente comprar. A ideia agora é o seguinte, o cliente vai lá, pergunta, ele pede, então a indústria vai lá e tem que fazer na mesma hora. Trabalha com demanda. Um exemplo que a gente pode dar dos dias a dias é o álcool em gel. Com certeza nenhuma empresa farmacêutica, né, estava esperando que viesse uma pandemia e a demanda aumentasse de uma forma imensa por álcool em gel. Todo mundo agora precisa de álcool em gel hoje em dia. Então, eles tiveram que se desdobrar para cumprir essa demanda. Porque essa é a ideia do sistema toyotista. E a imagem do trabalhador vai ficar ainda preso, mas de uma forma assim que ele se ache mais livre pelo fato de ele trabalhar em vários setores ao mesmo tempo. Mas a ideia mesmo, o sentido é apenas a diminuição de gastos e a interligação. Até porque, você perguntar, por exemplo, e Ellen falou, né, que o Japão foi onde surgiu essa ideia toyotista. Mas por quê? Porque o Japão é um país de território pequeno, gente. Ele tem um território menor. Então, às vezes, ele não conseguia colocar grandes indústrias também com uma grande população. Então, o que ele fazia? Ele importava, por exemplo, as peças do carro e ficava fazendo a montadora da Toyota, né? Que é aí de onde surge o nome toyotismo. Essa é a ideia desse novo sistema, esse novo modelo econômico, da globalização. É ter uma interligação entre vários setores. Você vai ver quando você compra, exatamente, por exemplo, o meu computador aqui mesmo que está do meu lado, o monitor é da Philips, aí então o teclado é da Multilaser, mas eu comprei de uma vez só. Mas existem várias peças que são de várias empresas diferentes para haver uma interligação maior. Porque agora o trabalho é com a demanda. Na hora em que o cliente pediu, você tem que realizar. Na hora que ele pedir 300 computadores, tem que montar lá tudo na hora lá. Entendeu? Por isso que existe uma robotização, uma interligação maior, tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Certo? Então, esse aqui é apenas um resumo que eu quis trazer para vocês. Esse aqui foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido, né? Reiterado alguns assuntos
e que a gente possa sair aqui com um aprendizado melhor sobre a nossa sociedade capitalista e tudo que há no passado, no presente e no possível futuro, certo? Tem mais alguém do grupo? Não, né? Tem não, professor. A gente queria até falar um pouquinho mais, mas questão do tempo Não vai dar tempo. Eu marquei. Agora não vai dar tempo nem de falar. Parabéns, gente. Aí na próxima aula eu falo alguma coisa. Senão o pessoal vai começar a me mandar mensagem. Parabéns a Felipe, que fala bem. Tal. Estou dizendo que os outros não falem. Parabéns a Emily. Tem uma desenvoltura muito grande na fala. Emily. Eu gostei, viu, Emily? E Ana Carolina a gente já conhecia, né? Só que a Ana Carolina tem 10 celulares, daí fica com 10 celulares tocando. Mas em linhas gerais, Anderson também, Natan, se esquecer Natan, vocês foram muito bem, viu? Foram muito bem. Deixa eu... Aí a gente vai pegar um pouquinho, uns 10 minutos no máximo para falar sobre isso e tal. Porque o grande problema é que nós já estamos muito atrasados com relação ao cronograma do curso. Né? Aí tem que acelerar agora, no final. E agora tem uma apresentação que era para ser ontem, só que não deu para terminar ontem, aí eu voltei para hoje. Eles quiseram de manhã, preferiram de manhã, aí não vai dar nem tempo para a gente ficar conversando um pouco sobre isso e sobre Ricardo Antunes. Mas no começo da próxima aula eu falo alguma coisa. E se ficar apertado, a gente marca uma aula extra, pelo menos uma aula extra, para explicar para vocês. Que hoje, segundo falaram aí, foi o recorde de participantes dessa aula, né? Então, gente, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês, parabéns novamente aos dois grupos pela apresentação, muito bem. Essa lógica mesmo que eu esperava de vocês, e continue se cuidando aí, viu? Direitinho, tal, que na próxima aula a gente conversa mais um pouco. Hoje é quinta, né? Então já corre chegando. Bom finalzinho de semana, bom final de semana. E até quando, gente? Na primeira semana de maio. Porque a outra semana vai ser a Seducitec, a gente não vai ter aula. Aí a gente só vai matar saudades na outra. Viu? Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu.